Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live, a live de celebração dos 5 anos da Rafa. A Rafa, que é a Rede Adventista de Apoio à Família Autista, que é a minha rede, que é a sua rede, que é o nosso lugar de fala, um ambiente seguro para que você possa ter contato com mais famílias autistas, para que você possa ter mais contato com pessoas aqui do Brasil, pessoas de outros países também, para saber como é que é o autismo, para falar com terapeutas. É o nosso lugar, é a Rede Adventista de Apoio à Família Autista. É muito bom ter você aqui, já estou acenando com um monte de pessoas que estão aqui com a gente. Vai compartilhando essa live, vai avisando, olha, começou a live da Rafa, a live das 11 da noite. O que nós resolvemos fazer 11 horas da noite? O pessoal perguntando, né? O que aconteceu com vocês? Vocês sempre fazem aquele horário das 7, das 8, a gente sempre vai acompanhando. E dessa vez, então, vocês resolveram fazer esse horário? É verdade, minha gente, porque nós queremos ser a primeira live que vai entrar no dia 2 de abril, celebrando aqui no horário de Brasília, horário do Brasil, né? A gente já tem gente do Equador aí, a Rose da Rafa Equador aqui conosco, nossa moderadora. Saudações para você, Rose. Vai colocando aqui de onde você está falando, de onde você está nos assistindo também, né? Compartilha essa live com mais pessoas, porque hoje nós vamos ficar aqui até 00h15 para poder fazer a nossa virada do ano, virada do dia 2 de abril e comemorar todos juntos, né? O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, essa celebração, esse dia que é muito especial pra gente. Vocês vão entender o porquê. Manda pra professora do seu filho, manda pra terapeuta, manda também pro marido, pra tia, pra avó, pro vô, pra toda a família, para que a gente possa participar aqui também. E a gente vai ter várias pessoas entrando, conversando conosco. Eu quero trazer o nosso primeiro convidado, que algumas pessoas até já estão assim meio que com saudade, né? A gente bateu um papo e eu recebi tanto feedback desse papo que eu bati com o nosso convidado, que eu tive que trazê-lo novamente, né? Porque ele é nosso líder, é nosso amigo, acredita no projeto, mas mais do que isso, é uma pessoa que ama as famílias autistas. Então, deixa eu convidar aqui na Rafa, vamos ver se vai dar certo. A gente está querendo convidar um monte de gente hoje para participar e o negócio está tudo ao vivo aqui. Então, tenham paciência conosco também. Ô, pastora Alice, tudo bem? Kene, tudo beleza? É um privilégio estar com vocês nesse horário. Eu e Tininha. Tininha está ali acompanhando tudo, né? Já, já está na cama ali, mas está acompanhando tudo. E eu estou aqui, animado para participar desse momento tão histórico da Rafa. Pastor, primeiro quero te agradecer muito, né? Porque o senhor sempre é um parceirão nosso. Falei aqui agora, além de ser nosso amigo, de ser nosso líder espiritual, ora por nós, é a pessoa que a gente desabafa quando precisa, chora junto com a gente. Mas mais do que isso, ama não somente a minha família, mas todas as famílias que fazem parte, né? E vai nos dar o privilégio de abrir a palavra de Deus agora, conversar um pouquinho sobre isso e a gente agradecer juntos aqui por esse trabalho tão lindo que eu e outros voluntários desenvolvemos aqui pelas famílias autistas também. Agora é contigo, pastor. Legal, Kene. Olha, é um privilégio, né? 5 anos da Rafa. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi falar, né, da Rafa, quando começou o projeto do webinar. O webinar ficou grande demais e o povo entrou em desespero, né? E aí a gente ficou sabendo e entrou junto para dar um suporte, apoiar. Eu lembro que eu estava numa rodovia, parei o carro, liguei para você. Foi uma confuseira doida, como sempre, e deu tudo certo, foi uma maravilha, né? E aí, quando eu venho depois de 5 anos, engraçado, uma fofoca básica, só uma fofoquinha básica. Hoje pela manhã, Dona Tininha acordou cantando Coração de Autista, Meu Raio de Sol. Eu digo, Tininha, parece que ela estava adivinhando, né, que a gente ia ter a live. Eu nem tinha comentado muito com ela. E ela então amanheceu cantando. Chegamos na divisão onde a gente trabalha aqui em Brasília, entramos no portão e Tininha cantando essa música. Interessante, né? Então, eu queria abrir a Bíblia com vocês no livro de Jeremias 29:11. Né? Uma passagem que todo mundo conhece, mas é uma passagem muito alentadora para poder tratar desse assunto em breves palavras. Eu quero ter um misto devocional com um misto de gratidão a vocês, tá bom? Então, o verso 11 fala assim: Eu é que sei os
pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Quando a Rafa começou, né, e aí você é uma das precursoras, era um momento de desespero, de angústia, pandemia, aquela confusão inteira, né? E de repente, no meio daquele tormento todo, Deus disse assim, não, calma, tranquilos, eu sei o que eu tenho para vocês, fica tranquilo, né? E os meus planos para vocês são planos maravilhosos, são planos gigantescos, são planos desafiadores também, porque não é só belezinha, desafiadores também, né? E eu quero dar para vocês um futuro, né? E as palavras que Deus usa aqui são muito interessantes, um futuro de esperança, né? E o mais que a gente precisa de fato para avançar nessa luta é de esperança. Esperança que a gente vai alcançar, esperança que milagres vão acontecer, milagres na vida das crianças, dos adultos, das famílias, daqueles que não têm ninguém na sua família com autismo, mas é um milagre quando ele passa a entender, a compreender, a respeitar, a perceber essas famílias, né? Então, isso é lindo o que aconteceu. E eu dizia, Kane, a gente vai caminhar com passos pequenos, né? Little steps, eu brincava, né? Little steps, né? Mas esses little steps, foram passos maiores do que a gente imaginava. Quando você olha para trás, e você vê os passos. Então, nesse momento, eu queria fazer um misto, não de um devocional apenas, mas um misto de gratidão, palavra de gratidão para esses pais. Né? A gratidão porque vocês foram dedicados, vocês foram perseverantes, vocês são uma inspiração de fato. Trabalhar na formação de uma rede parece uma coisa simples, mas vocês que são os moderadores e vocês são os líderes, sabem o desafio que é, o tempo que toma, né, o investimento que se tem, né, pessoal, emocional, físico, de sono, né, fazer live 10 da noite, 11 da noite, dinheiro de momentos que se abre mão para fazer alguma coisa em prol de uma comunidade, né? Então você pode fazer outra coisa, você abriu mão disso. Alguns de nós pomos dinheiro no nosso bolso, você é uma dessas moderadores também, para fazer acontecer a criação de um ambiente, não virtual, mas de um ambiente que fosse de inclusão, de respeito, de atenção, né? De compartilhamento de conhecimento, que gera nas costas das pessoas a empatia e que gera a coisa mais linda de todas, que é o respeito, né? Respeito por todas as pessoas, vendo as suas potencialidades, vendo as suas fortalezas e também as suas limitações. Isso é fundamental para todos aqueles que fazem parte de uma família autista, né? E aí a Rafa se tornou uma grande família. É uma rede de apoio, mas no final é um monte de família reunida tentando fazer o melhor, né, para os nossos filhos, para a próxima geração e para todos aqueles que estão sofrendo muitas vezes sozinhos. Então, essa luta que vocês travaram, estão travando, ela não é em vão, né? E nós estamos com vocês e percebendo cada obstáculo que vocês superam, dando testemunho de amor, de comprometimento, de compromisso, que não é com os seus filhos, é com todos, porque se fosse com o Deco, você, o Kane e o pastor Marlon, você fica lá, você com o pastor Marlon, com a Mia e com o Deco. Não, mas vocês abriram a vida de vocês, quando eu falo você, não é só você, toda a equipe, que é muita gente, abriram a vida, às vezes a própria intimidade de vocês, para dar oportunidade de outras pessoas serem acolhidas, amparadas, atendidas. Isso estava no coração de Deus. Eu tenho para vocês um plano maravilhoso de produzir esperança para as pessoas, né? Então, minha palavra de incentivo é continuem, vamos em frente. Vai chorar, vai errar, vai acertar, vai crescer, vai ter um momento de inspiração, de euforia, um momento de tristeza, porque é assim mesmo, nesse mundo, né, de pecado, de dores, quando a gente quer construir alguma coisa que vai além da minha casa. Porque a Rafa, na minha perspectiva, ela se tornou um estilo de viver, um estilo de vida, onde eu trago as pessoas não para uma rede, mas eu trago as pessoas para a minha vida, para o meu coração, né? Para a minha vida real, para a minha intimidade. Então, eu fiquei pensando, 3 motivinhos
que eu queria deixar de gratidão para vocês. Então, o primeiro que eu coloquei foi amor incondicional. Vocês amam incondicionalmente todas as pessoas, independente das habilidades que vocês têm. Você não ama o seu filho apenas. Isso é só esse é um detalhe importante. Mas o amor de você é tão incondicional que ele gera uma empatia e um amor que contagia todas as pessoas. Todas as pessoas. Isso é uma coisa linda, maravilhosa. É um exemplo de inspiração, de produção, de aceitação para todo mundo, mas com certeza tem um preço que cada um de nós pagamos. Então, grato ao Senhor por seu amor incondicional. E esse amor incondicional, a inspiração é o próprio Deus. A outra coisa que eu quero agradecer ao Senhor pela vida de todos vocês é pela resiliência e perseverança, né? Resiliência, eu sei que vocês tomam um momento que tomam, né? Aperta, amassa, massacra ali, vocês ficam abatidos emocionalmente, desgastados, chorando, porque o que planejou não saiu como você queria, né? O que aconteceu com seu filho, né? Com seu querido, não foi o que estava imaginando. Você fala, cara, eu trabalhei tanto para mudar essas coisas, para transformar o ambiente, mas olha o que aconteceu, aí amassa você, você chora, você sofre, eu ser muito realista com você, mas vocês voltam de novo, né? Daquela chorada, secar lágrimas e volta de novo com força. Parece que essa circunstância produz mais resiliência e perseverança, porque vocês enfrentam desafios diários em casa, mas não desistem. E aí está atrelado com esse amor incondicional. Essa resiliência de vocês é um compromisso lindo que é feito com toda a comunidade de pessoas. Não é só com o seu filho, não é só com o seu querido, não é só com o seu parente. É com toda a comunidade. Eu não sei se você consegue perceber a grandeza do que a sua resiliência e a sua perseverança produz na mudança do mundo que está no seu entorno. E é uma pena que nem sempre você sente e percebe. E é uma pena que muitas vezes você chora, mas esse choro seu, esse momento é um momento que gera muita reflexão, muito crescimento, muito aprendizado e renova as forças para avançar. E por último, não menos importante, vocês se tornaram um defensor da inclusão, porque eu me sinto incluído, eu não sou autista, mas eu não acho que sou, né? Mas vai que faz um laudo para mim, né? Aí eu me senti incluído, porque vocês me aceitaram, vocês me apoiaram, vocês me receberam. Então, a inclusão não é de um lado só, a inclusão de todos os lados. Então, nós, os que não somos, né, autistas, somos também incluídos nisso, né? E vocês abrem essa porta para todo mundo. Então, quando eu falo inclusão, não é a inclusão do autista na comunidade como um todo apenas, é a inclusão dos que não são autistas na sua comunidade de vida para poder atuar de forma mais intensa, produzindo, né, nessa inclusão, a coisa mais fantástica que eu sempre falo para a Kleine, sempre falo para a Juliana, para os meus colegas, que ao mesmo tempo são os meus professores, que é o respeito para todas as pessoas. Então, vocês são os defensores da inclusão e do respeito a todas as pessoas. Trabalham incansavelmente para promover a inclusão, a aceitação da pessoa autista na sociedade, na igreja, no círculo familiar, na festinha de aniversário, no playground do parquinho da frente da sua casa, sei lá, em todos os lugares. E essa força sua, né, de defender esse respeito e essa inclusão é fundamental, é essencial para criar um mundo de pecado, um mundo no mundo de pecado mais justo e mais respeitoso. Porque justo ele não vai ser, respeitoso ele não vai ser, nesse mundo maluco que a gente vive. Mas vocês são fundamentalmente defensores dessa criação de um mundo que, apesar de imperfeito e pecaminoso, pode ser mais justo e mais respeitoso. Então, a vida de vocês, galera, é uma inspiração. É uma inspiração. E toda vez que a gente ama, deixa eu falar uma coisa para vocês, bem no coraçãozinho, assim, pá! Toda vez que a gente ama, a gente paga um preço. Quem ama
pagou um preço. Jesus me amou tanto incondicionalmente, foi perseverante comigo, foi resiliente comigo, defendeu a minha inclusão de pecador com oportunidade para o céu e me respeitou apesar das minhas limitações e pagou um preço na cruz. Então, a gente que quer produzir isso, esse mundo um pouco melhor para os nossos filhos, para a nossa comunidade autista, que cresce a cada dia, ela tem que ser paga um preço. E eu quero louvar o nome do Senhor, porque vocês se dispuseram a pagar um preço, e às vezes um alto preço, para que outros pudessem ter essa oportunidade. Eu podia falar muito mais do carinho e respeito por vocês, mas o meu tempo é curto. Então, uma beijoca no coração de vocês, perseverança, avancemos, contem conosco, contem comigo, contem com a Tininha, contem com a igreja, contem com a liderança da igreja, e a gente está aprendendo, né? Eu sempre digo, a gente está aprendendo. Muitas vezes a gente não faz direito, e nem é porque a gente é do mal, é porque a gente não sabe ainda. Então, também, por último, tenham paciência com, tá bom? Eu quero orar com vocês, uma oração de gratidão por sua vida e por seu ministério, que não é só na sua casa, mas é como um todo, apoiando a comunidade em geral, e especialmente a comunidade da igreja, com a sua história, o seu conhecimento, com as suas dores, com a sua experiência e com o seu exemplo. Vamos orar? Paizinho de amor que está no céu. É muito lindo ver um grupo de pessoas que abre a sua vida, dispõe do seu tempo, do seu talento, do seu dinheiro, das suas dores, das suas angústias, de abrir seu coração, para que juntos, nesse compartilhar de emoções, de conhecimentos, de aprendizagens, poder produzir conhecimento que possa apoiar, ajudar, amparar, criar caminhos, até porque eu não entendo muito bem, Jesus, e me parece que cada pessoa autista é um mundo diferente. Muitas coisas em comum, mas cada um tem sua singularidade, sua particularidade, sua especificidade. Então, essa troca de ideia vai nos ajudando a criar caminhos e soluções para a nossa família, e partilhando com outro, podemos apoiar outros e outros e outros, e com as nossas lutas e dores, com nossos aprendizados, alegria e força, podemos criar uma comunidade um pouco mais justa nesse mundo de pecado, um pouco mais acolhedora, um pouco mais empática, um pouco mais simpática e, sobretudo, muito possamos criar um estilo de vida onde nosso coração se abre para todas as pessoas. E obrigado por esse grupo de homens e mulheres que não medem esforços para estar com essa rede tão importante, especialmente para a igreja e para as famílias de todo mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, pastor, pela tua participação. Dá um cheiro na Tininha, um abração nela, agradece ela também, eu sei o carinho que ela tem, não somente comigo, mas com várias famílias. E quando vocês saem os dois juntos, né? As famílias atípicas, olha, eu conheci a famosa Tininha, porque a Tininha é muito mais É famosa muito. do que o senhor, né, pastor? É verdade. A maioria do povo já me conhece só como o esposo da Tininha. É, exatamente. Esse já é a minha grande característica, porque a Tininha é minha professora. Obrigada, pastor, por tudo. Um bom descanso para vocês, tá bom? Obrigado. Vou chamar agora. Obrigada, Deus abençoe muito. Obrigada mesmo por ter participado, viu? Sabe? Obrigada, pastor. O aniversário é nosso, do senhor também. Pagar as velhinhas. Tchau, tchau, pastor. Deus abençoe. Obrigadão, viu? Tchau. Vamos lá. Queridos, nós preparamos aqui algumas coisas bem legais para a gente poder conversar, lembrados de alguns momentos, né? Mas, antes que a gente... Deixa eu só ver se eu consigo virar aqui a tela. Aê! A gente testamos várias maneiras de mostrar para vocês algumas das coisas aqui que passou da Rafa. E uma delas é contar um pouquinho da história, né? E para contar essa história, eu vou precisar chamar aqui uma pessoa que poucas vezes aparece, né, desse ladinho da câmera. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui. Só que é aquele que tá comigo, que divide o travesseiro, que conversa comigo, que me apoia, que me acolhe, né? Tô chamando meu marido, pastor Marlon Bruno,
para a gente juntos contar a história de como tudo começou de maneira muito breve, muito prática e muito rápida, para você que está chegando, ainda não conhece, não ouviu. E depois de a gente contar um pouquinho da história, nós vamos trazer uma outra pessoa também que faz parte desse início. E aí sim, nós vamos abrir para que os nossos moderadores possam fazer parte desse momento e conversar também, né? Amor, obrigada por entrar aqui, por participar com a gente. Oi, 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 tudo bem, família Rafa? Que bênção estar com vocês aí. Muito, muito obrigada. Gente, para quem não conhece, eu sou o pastor Marlon Bruno, meu marido, né? Pastor aqui na Central Sul Rio Grandense, aqui em Porto Alegre, onde a gente mora, né? Líderes dos Bravadores e Aventureiros, aqui do nosso campo. Mas mais do que isso, ele é pai da Mia, pai do Deco, né? E um grande exemplo para mim, uma pessoa muito resiliente, que eu amo muito, que me aguenta todas as, as minhas loucuras aqui em casa e está sempre comigo. Só que ele também tem uma coisa muito importante, apesar de ser a pessoa que está comigo, que é a pessoa que eu amo, é uma pessoa que carrega na identidade dele, na história, algo que a gente fala todos os dias, que é o nome da Rafa, né? Quem criou o nome da Rafa foi meu marido. Né? Conta pra gente um pouquinho, amor, como é que foi esse início e essa criação do nome, o que, que ele significa? Então, um povo maravilhoso, vamos lá então, conversar um pouquinho aqui. Na verdade, eu vim aqui para outro canto, vim para outro canto da casa aqui, do apartamento, para não atrapalhar aí a microfonia, né? Rafa, eu lembro que quando nós descobrimos o autismo do Deco, né? Eu percebi que nós precisávamos ali de cura. Nossa família precisava de cura, né? Estávamos com o coração arrebentado. E a Kenny, ela tinha acabado de voltar de um evento e ela falou de todo o coração que ela queria montar essa rede, que ela tinha visto algo parecido, já funcionando em outras comunidades e numa conversa que nós tivemos, nós trocamos uma ideia e eu fui descansar, né? E no outro dia eu acordei e falei assim, amor, tive uma ideia, né? Tive uma ideia. E a ideia veio exatamente da ideia do hebraico Rafa, que significa cura. Né? Inclusive, tem um nome muito bonito, que é o Rafael, que é Deus cura. Né? E Rafa, então, da palavra cura em hebraico, nós vimos, então, a oportunidade de também nomear. Né? Nós temos aí a cura, não do autismo, mas a cura dos preconceitos, a cura do desânimo, a cura da baixa autoestima, a cura das visões distorcidas, a cura das impossibilidades. Então, essa seria a ideia, cura dos sentimentos, né? A cura da família, que precisa, nesse momento, superar os grandes desafios e observar do lado correto, né? Da realidade de que existe uma possibilidade enorme. Então, foi nesse momento que a gente viu isso, a oportunidade também de transmitir aquilo que Deus queria que a gente vivesse, né? Não tem como ir contra a realidade que vivemos, pelo contrário, a gente tem que abraçar essa realidade, não baixar a guarda e confiando em Deus o tempo todo, acreditando que Ele está com a gente, curando as nossas feridas e celebrando com a gente cada vitória também, né? E o mais interessante, a Maíra Gisele está dizendo assim, incrível, estava curiosa para conhecer os liderizadores desse projeto tão necessário, né? A gente não é nem 1%, Maíra, de tudo que acontece. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais pessoas que são engajadas, que se envolvem em seus estados, em seus países, né? E você vai conhecer quem realmente são as caras da Rafa, né? Porque a gente não faz quase que nada aqui, né, amor? São as pessoas ali que tem no coração, né? E o mais incrível que eu acho de toda essa história, que eu sempre destaco quando fala, que além do nome, você também já trouxe fala Sim. acróstico, né? O acróstico O de tudo, acrônimo, né? o acrônimo, querendo ou não, quando fala a palavra Rafa em hebraico, não é da mesma forma que escreve o Rafa, né? Porque o acrônimo veio pelo fato de ter ali Rede Adventista de Apoio à Família Autista. Então, inclusive, no acrônimo, nós fizemos questão de deixar dessa forma, não é a família com autismo, é da família autista, porque envolve todo um processo. Tanto que na Rafa nós não temos só familiares diretos.
né? Nós temos profissionais, temos pessoas que se dedicam, pessoas que vibram também com a realidade de ver superações, de ver novos universos, né? Dentro do processo do autismo em si. E também assim, é mega contagiante. Até primeiro por esse motivo que a gente começa a enxergar também que muita gente faz muita coisa, né? É como se nós tivéssemos apenas dado o primeiro estalo, e foi só isso. Porque toda essa galera, toda essa família, todas as famílias reunidas que fazem a Rafa, você que está assistindo a live agora, você talvez não tenha noção do tamanho que é a Rafa. Ah, porque eu entrei aqui no perfil, eu vi um número X de seguidores. Mas, gente, a Rafa hoje ela está presente em muitos países e da forma como ela está se alastrando, né? Inclusive tem a Rafa em outras línguas também, os perfis em outras línguas. E são pessoas que vivem a realidade de vibrar com o processo tão bonito que é uma família se unir em volta, em prol e em favor de fazer um membro da família viver o que existe de melhor nesse mundo. E o mais legal é que quando o autismo chega, né, ou a pessoa com autismo chega no seio familiar, na verdade a família ela ganha muito. A família ela consegue enxergar novas possibilidades. Tem lutas? Tem altos e baixos? Tem choro, tem ranger de dente, mas, meu, tem muita coisa boa, tem muito aplauso, muito abraço, muita cosquinha, muita brincadeira, tem muita evolução, tem muita troca de olhar, tem muita percepção, tem muito respeito, né? Talvez um pai que esteja ouvindo aí, uma mãe esteja ouvindo, filho não abraça, mas tem um jeitinho de demonstrar o amor e o carinho, no olhar, num som que se faz, num toque diferente, no trazer um objeto, no deixar algo, né? Então são várias situações. Assim, gente, cada relato que a gente fica ouvindo, fica sabendo, e a Kane muito mais do que eu, porque querendo ou não, ela está à frente de tudo isso aí junto com vocês. E eu às vezes entro, às vezes vejo, às vezes só observo, mas meu, é muito, 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 muito maravilhoso como Deus tem usado pessoas tão singulares para fazer a diferença na vida de toda a sociedade, de todas as famílias, de todas as pessoas, da igreja, das escolas, aonde as pessoas têm se permitido se desenvolver, né? Elas estão crescendo demais, está muito bom. Amor, quero te agradecer muito. Quem é dona de casa, esposa, mãe, né, profissional também, sabe do que eu vou falar agora. É uma correria muito grande e tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto, né? Mas daí vem o marido da gente com carinho, ouve a gente, dá um colinho, Com né? amor e carinho. Com Com amor e amor e carinho, exatamente, com amor e carinho, né? E aí fala, não, vamos lá, vamos em frente, eu vou te ajudar e tal. E durante esses 5 anos, na nossa longa jornada, você, em muitos momentos, desempenhou esse papel. Quero te agradecer muito por isso, né? E também queria que você agora deixasse suas últimas palavras aqui para todos os moderadores. A gente vai convidar a Mara Boas para entrar daqui a pouquinho, ela já está aqui, já esperando também, para conversar um pouquinho sobre o outro processo, porque primeiro veio o nome e depois veio outro processo, né? Mas dê o seu recadinho aqui para todo mundo, amor. Então vamos lá, gente. Bem claro assim. Eu amo meu filho demais. Eu não queria que ele fosse autista, não queria mesmo que ele tivesse autismo, mas como ele tem, eu curto muito o autismo junto com ele, entende? Então tem os momentos que eu me perco olhando para ele e tentando entender o que passa na cabeça dele e quando eu consigo entender, é um momento muito singular, é uma felicidade enorme, é um momento muito especial. E se eu digo a você que talvez conhecendo a Rafa pela primeira vez, porque veio aqui, alguém indicou, porque você acabou de descobrir o diagnóstico de alguém de família, talvez até do seu marido, que tem muitos adultos hoje também fazendo parte da Rafa, da sua esposa,
dos seus filhos mais velhos. Pense o seguinte, Deus está te dando a chance de olhar o mundo com outros olhos, para você se permitir enxergar a vida de uma ótica que talvez você não enxergaria se não fosse dessa forma. Então curte. O caminho não vai ser o mais fácil, mas vai ser o com maior recompensa. Com certeza, o com maior recompensa. Muito obrigada, amor, pela tua participação, tá? Tô tentando achar a Mara aqui, não tô conseguindo. Se você estiver aqui, Mara, me dá um alôzinho ali. Não sei o que tá acontecendo aqui no meu Instagram, deu uma bugadinha, né? O que que a gente quer com a Mara? Obrigada, amor, por ter participado, viu? Beijo. Tchau para todo mundo. Beijo, até depois. O que que acontece, gente? A Mara Boas é a pessoa que fez a logo da Rafa, né? Ela é ilustradora e ela faz um material incrível de identidade visual. E ela fez... Ah, ela tá aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se eu consigo chamar ela aqui. Tentei puxar ela aqui antes, não consegui. Vamos ver se a gente já consegue chamar ela. Não tô conseguindo, não sei porque não tá aparecendo aqui, Mara. Pede para participar para mim aqui, amiga. Ali naquela câmerazinha, o maisinho pede para participar, que daí eu já consigo tentar te chamar aqui, porque para convidar para participar não tô conseguindo. Ai, agora eu consegui. Vamos lá, vê se eu consegui mandar o convite para você, Mara. Aê, já estamos na sua casa aí agora, minha amiga. Peraí, deixa eu só virar minha câmera aqui. Saímos de Porto Alegre indo direto para Maringá, não, amiga, você não tá morando em Maringá, né? Não, nós estamos lá pertinho da FAP. Pertinho da FAP, né? Como é que é o nome da cidade aí? Que eu esqueci agora. Mas hoje eu tô em Manaus, porque eu tô de férias aqui. Tô na casa dos meus pais. Coisa boa. Mara, obrigada por ter aceito o nosso convite de participar. Gente, você que não conhece, essa é a Mara Boas, um cérebro extremamente criativo, responsável por criar não somente a logo da Rafa, mas os outros projetos. Só que hoje, especialmente, a gente trouxe ela diretamente de Manaus para contar um pouquinho, né, de quando ela recebeu o nome. Agora o marido falou do nome. E quando a gente foi falar com o Carlos Magalhães lá na divisão sobre uma rede, né, um querido, quero já mandar um abraço para ele, nosso parceiro. E falamos para ele, amigo, olha, a gente precisa de uma ajuda dele. Que tipo de ajuda vocês precisam? Eu falei, é uma ajuda financeira, porque nós vamos precisar criar uma identidade visual, criar todo o negócio e tal. E ele disse, então vá atrás e me traga aí o orçamento. Conheci a Mara num Campuri, né, aí em Manaus, onde ela está, o trabalho dela, achei fantástico, além de ser uma pessoa super simpática, querida, muito simples também, extremamente talentosa, mas muito simples, uma pessoa muito tranquila, né? E ela é a responsável por ter feito essa logo. E eu, hoje, conversando um pouquinho com ela, eu digo, amiga, vamos lembrar um pouquinho, né, no nosso bate-papo de como é que foi, quando chegou a ideia, né, do projeto, como é que foi para você criar essa logo, Mara? Olá, pessoal, boa noite. É um privilégio para mim estar aqui com vocês, né? Esse grupo muito especial. E a questão da identidade foi bem no meio da pandemia, né, Kenny? E quando a Kenny contou, assim, do projeto, achei interessante, porque eu já vinha acompanhando, né? Desde que a gente se conheceu, eu já vinha acompanhando ali a tua trajetória, né? Com o Deco. E quando começou a rede, e ela veio falar da necessidade da identidade, eu fiquei surpresa, mas feliz também, né? Por estar participando desse momento. E junto a gente conseguiu criar esse logo, que a princípio, assim, como era um projeto novo, a gente nem tinha ideia, né, da força que teria tudo, no início do projeto ali, mas que com o passar do tempo, tipo, hoje, 5 anos depois, a gente percebe, assim, que é muito a cara, né, é muito a cara do projeto mesmo. E aí eu sempre falo que quando o negócio é assim, é tão bom, não tem como você não dizer que não foi a direção de Deus, né? Então, em todos os projetos que a gente desenvolve no nosso trabalho, eu sempre busco muito, assim, a direção de Deus, né? E pedindo para Ele iluminar a mente, porque as ideias vêm dele, né, pra gente, a gente só executa.
E eu sinto que foi isso, né? Tanto que a gente estava falando hoje, que foi assim de primeira, na primeira tentativa ali do desenvolvimento, a gente já sentiu que era aquilo ali, né? A Kennedy de cara já gostou bastante do conceito. E assim, então, a princípio a sensação foi muito boa, né? De poder fazer parte de alguma coisa relevante, que impactar a vida de outras pessoas de alguma forma, né? E eu particularmente senti isso ano passado, né? Quando a gente se encontrou ali em Brasília, que até então eu nunca tive contato direto, né, com o projeto em si. Mas daí lá em Brasília, quando você me acolheu, mostrou o stand, tudo aquilo ali, eu falei, nossa, isso aqui é poderoso mesmo, né? E ali eu senti realmente o tamanho do privilégio, né, de poder fazer parte desse projeto. Então, me senti muito feliz e hoje mais ainda. Mara, e tu lembra alguma coisa com relação porque assim, ó, a logo da Rafa, para quem não conhece, tem algumas pessoas chegando agora, nossa, não tinha ouvido falar do projeto, tô vendo agora e tal, né? Vocês estão olhando ali no nosso avatarzinho, é um coração, um pai, uma mãe e um menininho, né? Você lembra de alguma coisa, assim, do que você pegou naquela... Claro, 5 anos atrás, né, minha gente? Eu tô pedindo aqui para ela quase que um milagre, né? Mas o que te levou, de repente, a pensar nas cores, ou no formato, ou na representação do pai, da mãe? Alguma coisa que, de repente, deu esse insight para ti? Porque, de verdade, o que eu me recordo, Mara, é que você me mandou o desenho e a gente não fez nada de alteração, porque ele bateu certinho com o que era, né, toda a realidade do projeto. E a gente nem ficou muito conversando sobre muita coisa, a gente pegou mais ou menos a ideia do negócio e pá, a Mara já foi fazendo e devolveu já no conceito, na ideia, né? Sim. A ideia do logo, ela é assim, ela é muito básica, né? Porque realmente queria transparecer alguma coisa que demonstrasse o amor, né? O relacionamento da família. É uma família unida ali. E como aí eu fiquei pensando como colocar isso dentro de um formato que não ficasse assim tão infantil, mas que também, né, fosse alguma coisa agradável de se ver. E as cores são as cores, né, que estão dentro ali do autismo mesmo, né? Então a gente trabalhou essas cores, que são essas cores bem vibrantes, bem alegres, com ênfase sempre no vermelho, né? Porque aí é o amor, né? Representa bem a parte do amor. E aí, tanto que você vai ver que o bonequinho, o garotinho ali, a criança, ela tem as características do Deco, né? Que é aquele cabelinho loirinho, né? Enroladinho, e que era a ideia principal que tinha na minha cabeça, né? Era desses pais ali, acolhendo essa criança, né? Mas também que dá essa sensação, por exemplo, o coração, dá essa questão do movimento, né? Do abraço. E aí, pensando como é que eu vou colocar um pai, uma mãe num formato de coração, né? E aí eu pensei nessas formas assim, nos personagens mais estilizados, né? Você vê que é uma forma bem diferente, né? Não é assim real. Mas ele representa bem, e aí foi isso. Basicamente foi isso. Não foi nada assim muito complexo, né? O processo não foi nada muito complexo. Foi uma coisa bem assim, é isso, tipo assim, você pega as palavras-chave, né? Amor, abraço, que é o que a rede representa. Amor, abraço, acolhimento. E aí trabalhei dentro disso aí e criei esse conceito. E aí de cara vocês já gostaram, né? Amém, glória a Deus. Isso é o que todo Todo designer. design mais quer na vida, né? Ô, Mara, e agora, olhando nesses 5 anos que passou, né? Estamos indo aí para 15º país esse ano. Então, são Uhum. 15 países, né? 4.000 e poucas famílias, 4.300 e poucas famílias, 90 voluntários. Você olhando para tudo isso, né? O que você gostaria de deixar de mensagem para essas pessoas que fazem parte desse projeto, estão engajados? Eu sei que você, onde vai, leva no teu coração tudo isso, né? Em fazer parte. Já criou também, deixando claro aqui, né? A logo da Hiperativa que você vê, né? Da Dá um Abraço, da Sinapse, que são as redes de apoio irmãs também, todas passaram pela mão ali, brilhante da Mara. Mas qual que é a mensagem que você quer deixar para essas famílias, Mara? Com tudo isso, assim, na sua visão de mundo, daquilo que você também enxerga, dos valores que você fez em cada um dos detalhes, de ter usado suas digitais nisso.
Eu acho que, assim, duas coisas, né? Do que eu falei da questão de eu me sinto privilegiada por ver o tamanho do projeto, como que ele cresceu, o alcance dele, né? Então, eu sinto, assim, eu me sinto muito pequena, tá, gente? Porque eu realmente entendo que o que eu fiz é muito pouco, que a rede funciona com vocês, né? Que estão aí na frente e lidando com tudo isso no dia a dia. Mas assim, eu entendo que mesmo que seja pouquinho, o pouquinho que a gente faz, que a gente coloca nas mãos de Deus, ele faz aquilo se tornar uma coisa grande, né? Então, a gente entregando nas mãos de Deus os nossos talentos, aquilo que a gente faz de melhor, Deus ele multiplica isso. Então, parabéns para vocês que estão aí trabalhando, lidando com tudo isso, né? Oro para que Deus continue guiando a vida de cada um e que o Espírito Santo continue iluminando a vida de cada um de vocês. E, igual eu falei, quando eu encontrei vocês lá em Brasília, eu realmente senti o acolhimento. Eu realmente falei, cara, isso aqui é incrível, incrível. Aí você me deu a camiseta, fiquei toda feliz. Eu não sabia que ia ter lives, não ia ter trazido minha camiseta também, né? Mas você me deu aquele bottom, e aquele bottom ele fica ali na minha mesa de trabalho todos os dias, então aquilo ali eu fico. Porque até então, para mim tinha sido assim, só mais um projeto que tinha passado, que eu tinha entregue, mas eu realmente não me sentia assim muito parte, sabe? Mas depois daquele encontro que você mostrou todo o trabalho que vocês realizam, eu falei, gente, que privilégio poder ter feito parte disso aqui, né? De ter um pouquinho ali da minha mão ali de alguma forma. E oro para que Deus continue dando força para que vocês continuem alcançando muito mais pessoas aí. Que esse projeto vá muito mais longe, né? Quem sabe pelo mundo, né? E que as pessoas conheçam esse trabalho incrível que vocês fazem. Obrigada, Mara, de coração por ter participado. A gente segue aqui orando pela tua vida, tá? Pela do Ali também, pelo trabalho lindo que vocês têm feito, pelo ministério de vocês, né? E contem com a gente sempre, tá bom? A gente carrega vocês sempre no coração e nas nossas camisetinhas aqui, ó, sempre juntinho, tá bom? Obrigada, Obrigada, Mara. Deus Um abençoe beijo cada para um de você, vocês. viu? Deus abençoe. Queridos, e depois de nome e depois da nossa logo, a gente começou então a desenvolver alguns projetos. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas coisas aqui que nós fizemos, né? Nós então fundamos a Rafa dia 2 de abril de 2020, na pandemia. E esses rostinhos que eu estou mostrando para vocês são as primeiras famílias que começaram conosco, né? A Rosângela, o pastor Jonathan, a Adriane Santana, a Naila, o pastor Joel Sandoval, eu, marido, né? A Gisele, a Francisca, a Rosiane Freitas, a Jaque. Então, essas foram as primeiras famílias que trabalharam conosco. E eu quero agora, deixa eu virar aqui para mim, enquanto eu vou apresentar o restante para vocês, quero te ouvir para saber quando é que você conheceu a Rafa. Conta para mim, foi no segundo webinar, foi no primeiro, foi no terceiro, você está conhecendo hoje, nunca ouviu falar, começou a seguir agora, né? Ouviu falar por alguém da igreja, ouviu falar? Conta pra gente que nós vamos levantar aqui alguns comentários também. Vamos começar aqui, ó, pelo comentário da Janaína. Ela disse assim: boa noite, sou Janaína da Igreja de Arão, Distrito de Pedra de Guaratiba. Estou estagiária da Educação Especial e estudante, né, da graduação em Pedagogia. Faço parte do grupo da RAF e MAP e amo as experiências. E você que é moderador, já vai dizendo aqui para mim, Kenny, estou pronta para participar. Aquilo que nós combinamos, que daí eu já vou colocar você aqui também, tá? Enquanto você vai me contando como é que você conheceu a Rafa aqui nos comentários, da onde você olha, eu sou daqui de tal lugar, sou fulano de tal, né? Esse é o momento de você participar e de você interagir. Quero te mostrar, para você lembrar no coração aí, olha, esse foi o nosso primeiro webinar internacional, onde a gente se reuniu, né? Várias pessoas aqui que estavam nas suas próprias casas no tempo da pandemia, né? Então nós nos reunimos com muito carinho. Como a gente tinha o pastor Joel Sandoval, que era do Chile, a Yanina e o Franco, a gente então já começou falando que íamos fazer um webinar internacional. E foi assim que a gente começou, dessa forma, né? Um pouquinho de português, um pouquinho de espanhol. E começamos no dia 30 de abril de 2020. Depois já embarcamos como uma ferramenta no Ministério Adventista das Possibilidades, né? Então, primeiro começamos como um ministério independente, com os pais e mães das famílias com autismo, né? O que nós tínhamos em comum, os líderes eram Adventista do Sétimo Dia,
e são pais também, ou são terapeutas da pessoa com autismo. Então, isso era o que a gente tinha em comum, era isso que nos ligava, né? Então, começou o Ministério de Justiça das Possibilidades criar mais forma aqui dentro da divisão sul-americana, o pastor Alas também assumiu e fez o convite para que o MAP se tornasse, então, uma ferramenta, né, dentro do MAP. Então, a RAAFA se tornou uma ferramenta dentro do MAP e passou a fazer parte, então, da divisão sul-americana, né, no guarda-chuva da saúde mental e bem-estar. E aí nós começamos então com o segundo webinar, com já alguns outros convidados especiais ali. No mesmo ano, 19 e 20 de dezembro, vocês lembram? Estavam lá, contem aqui para mim. Olha, eu estava nesse webinar, recebi o certificado, ainda tenho, né? No outro ano fizemos o terceiro webinar. Nesse ano, quando a gente fez o terceiro webinar, perdão, a gente lançou as outras duas redes de apoio, no ano de 2021, que é a Paracer, da Gisele. Gisele estava por aqui, né? A Gi é a nossa querida líder da Paracer. A Paracer é a rede adventista de apoio à família da pessoa com paralisia cerebral, né? Faz um trabalho belíssimo para acolher as famílias das pessoas com paralisia cerebral. Se você conhece alguma família, saiba que tem um cantinho, um lugar de fala, um ambiente muito especial e acolhedor para essa família fazer parte. Nesse mesmo webinar, a gente também começou a dar um abraço, que é a rede adventista de apoio à família da pessoa com síndrome de Down, que também é a Cláudia Camilo, que é a nossa líder, né? Ela fez parte do nosso segundo webinar como palestrante, no terceiro ela já veio como a líder da rede de apoio para as pessoas com síndrome de Down, né? Fez todo um trabalho ali junto com essa equipe de peso, e nesse dia nós lançamos essas duas redes de apoio, então foi muito legal, né? Onde a gente começou a trabalhar com outras redes de apoio irmãs, né? Nós tivemos o quarto e o último webinar com essa equipe toda de peso. Isso tudo, gente, graças ao trabalho de muitos voluntários. Todas essas pessoas que falaram de maneira gratuita, não cobraram nada pela rede, justamente pelo propósito que a gente tem de alcançar as famílias, levando conhecimento baseado em evidência, né? Então a gente tem o aporte o suporte, né? Não o aporte, o suporte e o carinho da Grazi Gadia, do Dr. Gadia, que sempre nos apoiam, sempre nos ajudam, né? E nos fazem também, nos auxiliam com convite para as outras pessoas, estão sempre conosco também, né? Nós tivemos também o trabalho com a fé, mas antes de falar um pouquinho ali, deixa eu olhar para cá e contar essas histórias aqui. Chegou mais histórias para a gente, olha só que legal aqui. A gente tem o Fabão, estou junto desde o primeiro webinar, o Fabão ali de São Paulo, né? Tem a Marília que está assistindo a gente lá de Paracambi, Rio de Janeiro. Um abraço para você, Marília, muito bom ter você aqui com a gente. A Vânia também está dizendo assim, eu comecei na pandemia, né? Patrícia, bem-vinda, Paty, por estar conosco aqui também. A Gisele, ó a Gisele aqui, ó, que falei dela agora, né? Gisele, ela mora em Vitória, no Espírito Santo, conhecido no primeiro webinar. Ela começou a conhecer o projeto da Rafa e ela é a nossa líder, né, da rede da Paracer. A Márcia Jacinto também está por aqui, né? Ela é de Santos, São Paulo. Obrigada, Márcia, por estar aqui conosco. Ela também conheceu através das redes sociais. A Adriane Felipe, conheci pela irmã Irene Tobias, em Cuiabá, em 2022, né? Para quem não conhece, a irmã Irene, ela faz um trabalho lindo, né? Um ministério ali do cordão, né? Levando essa consciência para vários órgãos públicos, para muitas pessoas da comunidade. Ela com o filho dela desenvolve um trabalho belíssimo em Cuiabá e a gente tem a honra e o privilégio de ter ela também com a gente. E a Adri conheceu a Rafa através da Dona Irene, né? A Vânia conheceu também para entregar nos grupos do WhatsApp. Ela está contando aqui para a gente um pouquinho. Olha só, a Claudinha também está por aqui. Conheci a Rafa no segundo webinar, fui convidada pela Gisele para falar sobre alfabetização no autismo. Então, ela entrou com esse tema e logo a gente já, então, puxou a Claudinha. A Claudinha hoje é um braço direito aqui da rede, desenvolve muitos trabalhos conosco. Obrigada, Claudinha, por estar com a gente também. Deixa eu ver quem mais. A Josemara, conheci a Rafa 5 anos atrás na internet, com o desespero da descoberta do laudo da minha filha Daniela aos 18 anos. Encontrei conforto na Rafa, foi no primeiro webinar. Josemara, obrigada, viu? Você é uma grande parceira, nossa líder aqui também no Rio Grande do Sul. A Aline está dizendo, quando eu conheci a Rafa, eu estava morando em Portugal. E quem me apresentou foi o meu irmão. E o Cláudio foi entrevistado no segundo webinar. Olha que legal. Obrigada, Aline. A Aline, além de ser nossa... A Aline, ela tem pernas, braços, e ela é um coração em formato de gente, com braços e pernas andando para todo lado, né?
No coração dela cabe todo mundo. Mas ela também é a nossa líder da Hiperativa, que é a rede adventista de apoio à família da pessoa com TDAH, que nós lançamos no dia da pessoa com TDAH, dia 13 de julho, né? E a Aline tem feito um trabalho belíssimo com a Tati Kras e outras pessoas que são da equipe dela. É também conselheira do MAP em Manaus, né? Além de também fazer parte da Rafa, ajudando as pessoas, ainda uma família ou outra de Portugal que procura ela morou um tempo lá e ela consegue ajudar. Então, a Aline, ela tem, assim, um coração gigante. Obrigada, Aline, por todo o teu trabalho. Josemara tá falando de Portugal. E a gente tem a Nioli Chazi em dela, a última foto, e aí eu não entendi o que ela quis dizer, mas eu acho que a Nioli, ela estava falando do Equador, se eu não me engano, eu vi o contato dela ali. A Graça está dizendo assim, Sorocaba, São Paulo. Acabei de conhecer e já comecei a seguir. Eu estou amando. Sou mãe de gêmeas de 3 anos com TEA e enfermeira e pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional. Obrigada, Grazi, viu? Obrigada de verdade. Se você ainda não entrou nos grupos de apoio, tá? Você vai receber pelo seu WhatsApp, depois você manda pra gente ali no direct, nossa equipe vai chamar você e você vai receber essa informação aqui. O que é isso, Kine, que você está mostrando pra gente, tá? Essas são algumas regrinhas para o bom funcionamento da rede, mas passando pro ladinho, quando você receber no seu celular, você vai receber todas as redes de apoio, onde tem cada um dos estados, nos países também, e os grupos temáticos. Então, essa parte aqui é muito legal, onde você vai poder fazer parte não somente no seu estado, mas também em todos esses grupos temáticos aqui, na parte de nutrição, alfabetização, materiais de linguagem, né? A gente tem também para desbravadores, aventureiros, escola sabatina, olha que bacana. Pais de autistas adultos, né? Tem também para pais de adolescentes e muitas outras coisas aqui. São todos esses voluntários que conseguem fazer a nossa equipe, a nossa família maravilhosa que a gente tem dentro da Rafa. O Fábio também está dizendo, Irene é fantástica. A Kelly está contando para nós aqui, ó. Conheci através de uma amiga que enviou o contato e participamos do primeiro encontro para o primeiro webinar. Olha que legal. A Graça está dizendo, mega empolgada para implementar na minha igreja. Isso aí, Graça. Vamos juntas que vai dar certo, viu? Vânia está contando um pouquinho mais. Na época que conheci, era um único grupo, não era por região, né? Então, agora a Vânia já trouxe uma história lá do início, né? Nos primeiros dias ali da Rafa. A Vânia está contando um pouquinho também de quando ela entrou e começou a participar, né? A Rose está dizendo, ó, oi, Kane, a Nioli está aqui em Cuenco, somos da equipe da Rafa Equador. Olha que legal, não sabia que a Nioli estava contigo ali também. Obrigada, Nioli, por participar. Obrigada, Rose, diretamente do Equador para vocês. A gente tem também Rafa, Panamá, Argentina, Bolívia, Chile, Estados Unidos, Japão, Canadá, Peru, Uruguai e no Paraguai, viu? Olha, Paraguai aí é uma das nossas novas, né? Estamos abrindo aí para o Paraguai, expandindo lá também. O Fábio está dizendo, eu conheci a Rafa no Instagram em 2020, mandei direct, mas não esperava retorno. Para minha surpresa, a Kane entrou em contato comigo no WhatsApp e mudou a minha vida no mundo do autismo. Deus seja louvado por isso. Viu, Fábio? Obrigada de verdade. Deixa eu continuar contando para vocês aqui. Vão contando para mim como é que vocês conheceram a Rafa. Nós somos um projeto apoiado pela FEC, que é a Federação dos Empresários Adventistas. Eles nos ajudam com recursos financeiros para que a gente possa desenvolver alguns projetos com os materiais que vocês vão ver aqui para frente, tá? A Rafa já certificou mais de 20 mil pessoas, em parceria, claro, com a FAD Minas e o UNASP, né? E eu preciso deixar aqui registrado, né, a nossa gratidão ao Simval Aragão, que é um amigo que começou lá no início, deu alguns conselhos para nós, assim, e indicou o Eric Ferreira da Suporte Rápido. O Eric, uma pessoa fundamental para todos os webinários. Nossos webinários, eles são em português e espanhol, né, em Libras também, totalmente acessível. Eu cheguei agora, não sabia dos webinários e gostaria de assistir esses webinários. Como é que eu faço? Né? Todos os webinários estão gravados, só não vai conseguir ter os certificados, porque os certificados foram para as pessoas que participaram naquele momento, né? Mas você pode acompanhar todas as aulas no nosso YouTube, rafa.autismo, tá? Rafa.autismo, você pode acompanhar todas as aulas e maratonar os webinários, né? O Jorge está perguntando, quando começou a Rafa, em qual ano? Foi em 2020. Nós vamos completar os nossos 5 anos daqui a pouquinho, quando a gente contabilizar e quando o relógio virar meia-noite, a gente vai fazer um 5, 4, 3, 2, 1
e vai cantar um parabéns. Diz a minha filha hoje, ela disse, mãe, não dá para comemorar o aniversário da Rafa sem parabéns. Você tem que cantar parabéns. Eu falei, filha, mas nós vamos cantar parabéns para o quê? Ela disse, mãe, tem que cantar parabéns para vocês mesmos, né? Então, olha, eu vou pagar o mico aqui pela minha filha, mas nós vamos cantar parabéns para a Rafa aqui quando virar meia-noite, porque nós vamos completar 5 anos de rede, gente. É muita emoção, é muita alegria. E eu vou continuar contando essa história para você aqui. Então, nós certificamos mais de 20 mil pessoas, né? Alcançamos mais de 552 mil pessoas pela internet em 91 países. Então, através do trabalho desenvolvido pelos voluntários, pelos palestrantes, pelos médicos, né? Com todo o apoio e suporte da Grazi Gadia, do Dr. Gadia, que são os nossos padrinhos, doutora Rosana Alves também, né? Que nos ajudaram durante todo esse período. A nossa gratidão imensa a eles. Todas essas pessoas fazendo esse trabalho de maneira voluntária, foi possível a gente alcançar, né, esse conteúdo chegar na mão de 91 países aí, perdão, para 552 mil pessoas, né? Atualmente a gente acolhe 4 mil famílias através do trabalho de 90 voluntários. Então, o que é a Rafa? Cheguei agora, estou aqui tentando descobrir e entender o que é. A Rafa é uma rede de apoio às famílias autistas que funciona por meio de grupos no WhatsApp, onde a gente conecta famílias das pessoas com autismo de maneira geográfica, então pode ser do estado de São Paulo, do estado do Alagoas, do Amapá, do Pará, nós temos em todos os estados do Brasil hoje grupo do WhatsApp, então você pode entrar lá e fazer parte, né? Daqui a pouco você precisa ir de um novo médico, de uma nova terapia, de uma indicação de uma clínica, trocar ideia sobre medicação, nós temos pais ali que estão o dia todo antenados para poder trocar ideias com você e te acolher, te amparar e te abraçar. Além disso, nós temos também grupos temáticos, onde você pode trabalhar os temas que você tem necessidade. Por exemplo, meu filho agora está com seletividade alimentar, vou dar um exemplo aqui. Preciso de um grupo para falar de nutrição e entender ali. Nós temos nutricionistas que estão fazendo um trabalho de acolhimento. Né? Meu filho agora está passando por um processo que precisa ser alfabetizado. Como fazer para alfabetizar a criança com autismo, né? Então, tudo isso a gente tem os grupos de apoio para poder traçar estratégias e te ajudar. Vamos seguir. Né? O nosso trabalho ele vai além do autismo, né? A gente também tem outras redes de apoio irmãs, como eu falei, para trabalhar com síndrome de Down, paralisia cerebral, TDAH e agora, esse ano, nós vamos lançar a 5ª rede, né, para altas habilidades e superdotação. Instituímos algumas campanhas, que são campanhas muito legais, né, que você já participou agora, alguns 2 sábados atrás, das meias trocadas, para celebrar a síndrome de Down, e a gente poder trabalhar um pouquinho essa consciência dos irmãos, essa consciência da comunidade, da sociedade, né, para falarmos sobre esses assuntos. É um jeito que a gente procura trazer uma curiosidade, um jeito divertido, mas que não perde o foco de trabalhar o respeito, né, e levar informação para as pessoas. Nós temos o Sábado Azul, agora no dia 5 de abril, próximo sábado, né? Estamos aí com esse movimento bonito, com muitas pessoas nos ajudando, apoiando, gravando vídeo, falando sobre isso, para fazer esse sábado ser um sábado diferente. E por que do azul? A gente sabe que a gente tem artigos que falam a respeito das pesquisas que foram feitas muito mais em meninos do que em meninas, né? Algumas mães de meninas até trazem para nós, olha, aquela parte de onde diz os artigos que 5 para 1, né? A cada 5 meninas tem a cada 5 meninos tem uma menina, né? Então a gente sabe que hoje em dia os dados de hoje, atualmente, são maiores, né? Tem casos muito mais em mulheres também, mas a gente ainda tem uma predominância no masculino. E o azul, a cor azul, é a cor que é considerada não somente aqui para nós da Rafa, né, não somente para nós da igreja, mas identificado em muitos meios globais. Por isso que a gente optou da cor azul. E a gente celebra isso e conscientiza a igreja utilizando essa cor, a cor do azul, tá? A Psico Alexandra está falando, por onde entro neste grupo? Você pode ir lá no nosso direct, tá? E conversar com a nossa equipe, que eles vão te passar mais informações ali também, tá certo? Também criamos alguns personagens, a Rebeca, que é do Anjinhos da Esperança, e o Davi também na turminha do nosso amiguinho, que é um novo personagem que está falando sobre essa questão do autismo, né? Algumas conscientizações no Clube de Bravadores e Aventureiros com Marganel, Cordão também, lançamento do Espaço e Sala da Calma em ambientes como as igrejas e grandes eventos, né? Também fomos uma das 7 entidades convidadas pela Comissão de Defesa dos Direitos das PCDs da Câmara dos Deputados.
E nós tivemos a Fernanda Mello, estava aqui antes, a Fernandinha, não sei se ela está por aqui também, foi lá nos representar. A Fernanda faz um trabalho belíssimo na Rafa Brasília. E também é uma pessoa que é mãe de autista, leva essa consciência, né? Ajudamos as famílias também nas tragédias no Rio Grande do Sul. Tivemos cesta básica, demos suporte para as famílias. 48 famílias foram batizadas em 2023, 56 famílias foram batizadas em 2024, conhecendo, né, as redes de apoio. E o nosso sonho para 2025 e 2026 é trabalharmos no estudo bíblico. Então, você pode fazer parte das redes, né, conosco aqui e também pode nos ajudar. Quem fica interessada nessa questão de estudo bíblico, já pensou você ter um estudo bíblico adaptado para estudar com seu filho? Esse é meu sonho, né? O Deco é autista nível 3 de suporte, não verbal, e eu tenho um sonho de estudar a Bíblia com ele, de poder levar a mensagem para ele de uma maneira que ele consiga também se expressar, que ele consiga, né, trabalhar e definir a sua fé de uma maneira prática, lúdica e adaptada para a realidade dele. Então, nós temos esse sonho. Se você conhece algum empresário, se conhece alguma empresa que também gostaria de ajudar, você pode também fazer parte, pode nos ajudar, não somente com recursos financeiros, mas também com a sua expertise, né? Olha, quem eu gostaria de ajudar nesse projeto como uma voluntária e criar com vocês. Você pode nos ajudar, pode mandar no direct também. Gente, chegou meia-noite, 5, 4, 3, 2, 1. E vamos cantar parabéns para a Rafa. Não me deixem pagando esse mico sozinha aqui, por favor. Cantem aí comigo também. Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Rafa! 5 anos de Rafa, oficialmente, né? E sempre fomos muito pioneiros em muitos dos trabalhos que a gente desenvolveu. O webinar na pandemia foi um deles. E esse era um sonho que a gente tinha lá no terceiro webinar. A gente pensou, já pensou um dia a gente fazer uma live, né? Da meia-noite do dia 1º para meia-noite 1 ali do dia 2. E ser a primeira rede a poder dizer assim, olha, gente, feliz Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? Mal e mal a gente sabia que quando a gente completasse 5 anos, estaríamos nós aqui, você aí na sua casa, da sua região, e eu aqui da minha casa, falando sobre esse assunto, né? Comemorando e celebrando os 5 anos da Rafa, mas também o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Como é importante a gente ter um dia para nós, né? O quanto antes de nós vieram outros pais, né? Berenice Piana, Fátima de Cuan e outras pessoas tão parceiras, a Carla Bertin, né? Se for começar a citar aqui, a gente pode esquecer alguém. Então, são muitos pais e mães, parceiros da rede, parceiros da Rafa, que foram envolvidos nesse processo de garantir políticas públicas para que onde a gente estivesse aqui hoje, né? Acolhido, amparado, de certa forma, com algumas leis. Aí você pode dizer, nossa, Kine, mas meu filho não tem isso, meu filho não tem aquilo e tal. A gente está longe ainda de ter o ideal, eu sei que estamos. Mas olha quanta coisa essas famílias que vieram antes de nós conquistaram, né? E eu tenho convicção de que o trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, nós estamos sendo pioneiros de um tema onde a gente está tentando trabalhar com estratégias para que a igreja se torne cada vez mais inclusiva, mas também sempre pensando em prol da comunidade. Então, trabalhando com a consciência, com a ciência, né, atrelados, trazendo informação mais, né? E essas coisas acontecem ao vivo mesmo. Deixa eu ajustar aqui e lendo para vocês também os comentários da Adri. A Adri tá dizendo assim, ó, eu conheci a Rafa bem no comecinho, no meu grupo da Rafa Norte. Só estavam Ken e seu esposo e mais uma pessoa quando eu entrei. Agora somos a Rafa para... Olha que legal. Obrigada, Adri, pela tua mensagem, viu? A Dulcineia tá dizendo, feliz aniversário, Rafa! Dulcineia também faz parte desse sonho, né? Edilza tá aqui, a Elenise também, a Lia também, ó. Parabéns para nós. É isso aí, Aline, para todos nós, né? Parabéns, parabéns, parabéns. Todo mundo comemorando aqui. Glória a Deus por esses 5 anos. A Bárbara tá aqui também. Já vou te chamar, Bárbara, pra gente bater um papo. Parabéns para você nessa data querida. Viva a Rafa. Muito bem. Olha, viu? Não paguei mico sozinha, né? Vou poder amanhã, quando a minha acordar, mãe, você cantou parabéns para Rafa? Eu vou falar assim, filha, cantei parabéns para Rafa, né? Que legal. Obrigada, gente, por tudo que vocês têm desenvolvido. Deixa eu chamar a Bárbara aqui. Hoje a Gisele, quem conhece Estar Mais das Antigas, lembra que a Gi sempre trabalhou em prol da rede, né? Sempre ajudou a gente em muitas coisas. Depois a Gi teve as meninas, se mudou, e aí a Gi segue nos ajudando, segue nos apoiando,
segue também nos dando os seus conselhos muito sábios. E hoje de manhã ela disse para mim, Kine, a Bárbara, ela desenvolve um trabalho muito legal e eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho com ela, né, Bárbara? Eu sei que você está por aqui, estou tentando te chamar, vamos ver se eu consigo te convidar agora. Ver se você consegue entrar aí, né? E se você é moderador também e puder participar, já me fala quem eu tô aqui, que daí eu já te chamo também, viu? Bárbara, bem-vinda! Muito obrigada. É Muito uma feliz por estarmos aqui. Eu tava aqui limpando assim, ó. Eu me emocionei na hora do parabéns, você pode dizer, com a sua filha. Eu fiquei aqui cantando bem baixinho e me emocionei. bonitinho, obrigada, Bárbara, de coração, viu? É uma história longa, né? Uma história, mas é muito legal quando o pastor estava falando de mesa, né? De a gente estar junto, eu fiquei imaginando como é que vai ser no céu, né? Uma mesa para famílias da Rafa, todos nós lá juntos, nos encontrando, sentando à mesa, batendo papo, né? Porque o mais interessante é que grande parte das pessoas da Rafa não se conhecem pessoalmente. Exatamente. A gente quase não se conhece pessoalmente. Mas a gente já teve tanto na casa deles que é uma coisinha muito gostosa, né? É uma coisa que torna muito pessoal. E falando em casa, né, a gente precisa te ouvir um pouquinho como é que você conheceu a Rafa, o trabalho que você tem desenvolvido ali com as mulheres e fazer um convite também para essa mulherada ali entrar, né, da tua profissão. Contar um pouquinho pra gente dessa tua relação com o autismo e com a Tá. Rafa. O Rafa, a Rafa, eu conheci ela pelo Instagram, assim, né? Um dia alguém postou alguma coisa, eu não sabia do meu diagnóstico ainda, né? Eu não atendia mulheres autistas ainda na época. Mas eu achei tão bonito, uma iniciativa tão linda. Eu acredito que foi na época lá da pandemia mesmo. E achei aquilo incrível, assim, um movimento realmente que veio do coração de Deus. E aí, algum tempo depois, veio o meu diagnóstico, né? Eu já desconfiava há vários anos que eu era autista. E aí chegou o momento, não, é agora. Vou passar por uma avaliação com uma neuropsicóloga e vou descobrir. E vamos bater o martelo. E veio realmente tripla excepcionalidade, né? Autismo, TDAH e autossabilidades. E nessa, nós montamos um grupo, acho que foi iniciativa da Gisele, para conversarmos a respeito, algumas mulheres, poucas mulheres, umas 4, 5 mulheres ali, para a gente trocar ideia, para nós entendermos mais desse universo, né, como que era a realidade de cada uma, poder dar dicas uma para as outras e tal. E eu comecei a estudar muito a respeito do tema, porque eu acredito que é algo meio global, assim, principalmente entre as mulheres. Não sei como que é nos homens, porque não é o meu objeto de estudo, né? Mas entre as mulheres é muito comum virar um hiperfoco o assunto autismo, né? Então, a princípio não era minha ideia assim, vou começar a atender mulheres autistas, entendeu? Mas era para eu conhecer para mim mesmo. Mas logo já começaram a entrar em contato comigo, né? Olha, a gente ficou sabendo que eu não escondi de ninguém, comecei a falar a respeito disso para ajudar na conscientização. Meu esposo é pastor, então todo final de semana a gente está num lugar diferente. Então comecei a falar das minhas dificuldades, das minhas limitações, e enfim. E logo aquilo ali se espalhou e começaram a entrar em contato comigo. Olha, fiquei sabendo que você é uma psicóloga e que é autista, então tive meu diagnóstico recente e tal. E Deus me colocou assim nesse caminho de atender mulheres autistas. E aí vem a questão aí linda do Rafa, mulheres, né? Que a Kane entrou, né? Você entrou em contato comigo ano passado, retrasado. Eu tô meio perdida, enfim. Mas que se eu poderia moderar o grupo. Mas naquele momento eu estava lidando com uma disfunção executiva tremenda, 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 assim, fazendo especialização e tal. Eu falei, olha, eu não vou dar conta de conseguir fazer isso, não vou dar conta. Mas eu gosto de ajudar, me coloco de uma forma que eu gosto de ajudar. Aí, umas 2 semanas depois, a Thelma, que é a moderadora oficial do nosso grupo Mulheres, entrou em contato comigo, porque eu expliquei das minhas dificuldades, mas que eu estaria ali
sempre que possível, para responder às mulheres no que se refere a essa questão da psicologia, né? E fizemos uma parceria incrível. Hoje, eu e a Thelma, nós não somos apenas parceiras ali no grupo, né? Eu como uma auxiliar dela, mas nós somos irmãs de oração. Toda sexta-feira a gente ora online ali e oramos pelas nossas mulheres autistas, né? Por todos os autistas da Rafa, as famílias que estão ali sendo acolhidas. E é como você comentou, que muitos nem se conhecem. Eu não sei se eu e a Thelma a gente vai ter oportunidade de nos conhecermos presencialmente aqui, entendeu? Mas a nossa amizade, ela é muito intensa. Irmãs no Senhor mesmo assim, graças a Rafa. Então, e o grupo Mulheres começou pequenininho, mas em questão de poucos dias, e a cada semana novas e novas mulheres entram ali, e é uma rede de apoio tão incrível, o Rafa Mulheres. Então, já estendo o convite aí, se nós temos mulheres aqui, né, que têm ali o seu diagnóstico, a gente tem um grupo no WhatsApp voltado para o apoio de mulheres autistas. E tem sido fantástico o compartilhamento ali de histórias, de relatos, e surgem todos os assuntos referentes à vida de mulher, né? Da mulher, desde como que funciona, como que a mulher fica lá quando está no período, quando tem bebê, quando está na menopausa. Gente, diversos assuntos surgem ali, todas ali se apoiando e trazendo ideia. É fantástico. Eu te respondi? Respondeu tudo, Bárbara, tranquilo. Temos que bater um papo um dia só sobre essa questão, né? Eu acho que é legal a gente falar sobre autismo em mulheres, né? Vou falar com a Thelma para a gente agendar um bate-papo ali. Agora, no mês de abril, a gente, como fechou a agenda, a gente está trazendo cada mês algumas lives sobre alguns temas, mas acho que a gente pode marcar ali para maio para a gente bater esse papo sobre autismo em mulheres, que é um tema bem importante, né? Falei um pouquinho aqui agora da questão da cor azul, que a gente optou essa cor para o sábado azul e tal. A gente sabe que, como eu falei, né, os dados já são dados um pouco mais antigos, já tem mais artigos atuais, né? Há uma prevalência em meninos, mas a gente sabe que também não é uma 100% integral dessa Porque a certeza, porque os mulher artigos, grande parte, mascara foram muito, feitos né? em homens, né? É, exato. Existe Mas, um mesclin muito grande ali nas mas eu mulheres, acho que desde o bebê já. é um assunto bacana para a gente poder trazer numa live e também falar sobre esse assunto. Quero te agradecer muito, Bárbara, por ter ficado com a gente até aqui. Agradeço o teu marido também por ter te emprestado para ficar conosco nesse momentinho, né? E por estar aqui conosco também. Grande, a gente deve muito, tudo isso também, muito a seu trabalho. Como você falou, somos amigas de oração, a gente está sempre ali para acolher. Além de tudo, Bárbara, antes de ser uma pessoa com autismo, ela é uma esposa, ela é uma psicóloga, ela é também mãe, ela é de várias coisas, né? Ela tem os dois filhos grandes já, né, Bárbara? Mas são Sim, os filhos do coração, são os filhos, né, que ela tem muito apreço. A Bianca é uma querida, que ela ajudou também no crescimento, no desenvolvimento deles. É uma pessoa que tem muito a nos passar de conteúdo, a gente tem muito a aprender com ela. Então, já fica o convite aqui para maio e eu agradeço muito pela tua pode contar participação, viu? comigo e acredito que a Thelma vai concordar também, porque é um assunto que a gente ama falar. Mulheres autistas. Ai, que legal. Então tá bom, muito obrigada por tudo. Deus te abençoe muito, Amém, tá? Um amém. beijo no Igualmente. coração. Valeu, tchau, tchau, Tchau. Bárbara. Vamos lá, gente. Tem mais alguns comentários aqui. Então, você, como a Bárbara falou, você que quer participar da Rafa Mulheres, você pode entrar também. Como que eu faço para entrar, Kine? Vai lá, chama a gente no direct, chama a gente lá, chama a equipe, né? Olha, eu fiquei sabendo aqui, vi uma partezinha da live, né? Tem Rafa só para mulheres. Eu recebi meu diagnóstico de autismo e queria bater um papo com essas meninas que estão ali. Né? Vamos pegar os últimos comentários aqui. O Mário está dizendo: seria de muita importância se em todos os campos da Igreja Adventista fossem colocados em seus calendários anual o sábado do mês de abril, para se comemorar o sábado azul. Isso daria mais visibilidade, né? Uma boa também. A Simone está dizendo: parabéns, conheço desde 2020. Lindo esse trabalho. E veio para ajudar as famílias e todos os voluntários que participam de algum ministério em sua igreja. Obrigada, Kine, por estar presente no MDA. Estamos juntas aí, né? Desenvolvendo um trabalho junto com uma equipe muito linda. E a gente só avança porque a gente sabe que tem outros apaixonados também por esse ministério e conseguem ajudar. O Mário está dizendo: a essa causa os membros dariam mais atenção também. Bem, é só uma sugestão. E eu adorei essa sugestão. Nós vamos levar também.
O MAP, que é o Ministério Adventista das Possibilidades, esse ano ele foi colocado no calendário de maneira oficial. Então você nota quanto tempo que passou para que a gente consiga fazer, porque de fato a gente precisa tornar cada vez mais relevante esses movimentos, terem cada vez mais igrejas acontecendo, né? Para que a igreja torne oficial, sim, e veja o quanto é importante para os membros esse movimento. Por isso que a gente tenta fazer campanha sempre com casamentos, né? Podemos dizer assim, a síndrome de Down junto com os jovens adventistas, né? Geralmente a gente fazia junto com o dia da entrega do livro. Então, cada uma das datas a gente tenta casar com alguma data importante da igreja, né? Para fazer esse casamento dar certo e essas ideias surgirem. Então, sua ideia não é inválida, né? É muito válida, tá, Mário? Vamos anotar aqui e levar no coração também. A Márcia está dizendo, eu recebi meu diagnóstico tardiamente, me apaixonei por esse ministério. Eu trabalho na parte jurídica e educação especial, na diretoria de ensino, e foi ali que comecei a desconfiar do autismo. Muito legal, junte-se a nós, viu, Márcia? Precisamos de você também aqui, tá? Queridos, deixa eu ver se tem mais algum moderador. Aos moderadores, Lia, Sônia, Tati, a Kelly, Claudinha, Fabão, a Alba lá dos Estados Unidos. Deixa eu ver quem mais aqui. A Soninha do Japão. Tá todo mundo aqui ligadinho, mas não tem ninguém querendo conversar aqui um pouquinho, né? Mandar seu recadinho. Falem para mim aqui, gente, quem tô aqui. Se você me chamar moderador, né? Nós já vamos aqui trazer você pro ao vivo. Vamos lá, queridos. Preciso dar só mais alguns recadinhos e fechar o nosso bate-papo. Enquanto isso, os moderadores podem falar aqui também, viu, gente? Como a gente combinou ali nos bastidores. Vamos lá. Me chama aqui, fala que eu tô aqui, né? Quero dar meu recadinho também para que você possa participar, tá? Preciso agradecer também o Felipe Melo, que nos ajudou muito durante esse período, a Ana Cláudia, a família Corby. O que é a família Corby? É uma família lá de Juí, que sempre nos ajudou nos webinários, e a Soberana Alimentos. Soberana Alimentos é uma empresa de balas e outros alimentos, e eles emprestaram a empresa deles, que tem toda uma energia, que tem toda a energia que eu falo de gerador, de luz, de tudo, para se caso acabasse a energia, como aqui no Rio Grande do Sul chove muito, nas épocas que a gente fazia era picos de chuva, né? A gente precisava de um ambiente onde tivesse um gerador para garantir essa energia. E a Soberana Alimentos, uma empresa, uma indústria de alimentos lá de Juí, nos liberou o estúdio por 2 anos para que a gente fizesse ali, e a família Corby de Juí nos ajudou a fazer os webinários. Preciso deixar aqui meu abraço para eles, né? Um registro carinhoso aqui por tudo que eles fizeram. E eu acho que a gente não poderia terminar de outra forma sem citar o nome dos moderadores. Por que eu queria fechar assim, de citar o nome dos moderadores, para que vocês entendam, tá? Quem já está na Rafa e está aqui, sabe que essas pessoas, são pais de autistas, mãe de autistas ou terapeutas, têm suas vidas, mas também se dedicam de maneira voluntária a estar todo dia conversando com você, te atendendo, te ajudando. E quando você precisa, muitas vezes até te visitando, organizando eventos na tua cidade, organizando estratégias. Vai ter caminhada amanhã organizada pelo pessoal lá no Pará. Vai ter vários movimentos acontecendo por essas pessoas aqui que trabalham de maneira voluntária. Alguns não puderam estar, outros estão aqui, estão com vergonha de entrar, esse povo, alguns estão meio envergonhados aqui, mas eu preciso deixar registrado aqui o nomezinho deles. Me permita para que você conheça e depois, já vou te mostrar aqui, aproveitar que nós estamos com a tecnologia boa aqui hoje, ó, deixa eu te mostrar o nosso site. Peraí, não tá aqui? Aqui, olha só, gente, os primeiros webinários, olha lá. Que legal, todo o conteúdo você consegue ainda no nosso Facebook e no YouTube também. Mas eu quero te mostrar o site para que você possa ter mais informações. Vamos ver se vai pegar, a nossa internet está caindo aqui. Olha só, esse é o nosso site da Rafa. E aqui você consegue conhecer todos os projetos, como que você pode participar de maneira... eu quero ser um voluntário, eu quero ser um apoiador, eu quero ajudar de maneira financeira, eu quero levar a Rafa para minha igreja, eu quero todas as possibilidades daquilo que você pode fazer a partir disso, tá? Então, deixa eu te mostrar um pouquinho da nossa equipe e eu vou ler aqui para vocês os nomes deles para que vocês conheçam. Então, no conselho estão os antigos, aquela galera que começou, né? Então, tem eu, pastor Roberto Martins, meu esposo, pastor Marlon, a Adri Santana, a Aline, a Anistina, a Adri, que está morando agora na Bahia, a Aline no Amazonas, a Ana, que está no Canadá, a Cláudia Camilo, que é da Síndrome de Down, que eu falei para vocês, também apoia a gente, está conosco. Francisca está no Uruguai, a Gisele, que é da Paracer, também está conosco desde o início.
a Gisele Aguilar, que está no Chile agora, a Jaque, que é a nossa grande parceira, está em São Paulo, liderando e coordenando toda a equipe ali, fazendo um trabalho belíssimo, Jaque também, nossa gratidão. A Naila está aqui em Porto Alegre, conosco, nos ajudando. Também é uma das nossas âncoras dos webinários, ela e a Anistina faziam um trabalho aqui junto conosco. A Tati Fernandes, gente, Tati tá com a gente aqui. Olha lá, somos moderadores tímidos. Olha o pessoal dizendo, a Jacimara falando. Ninguém quer aparecer, né? Tínhamos combinado tudo. Brincadeira. Gente, é porque eles já tinham falado que alguns iam estar na cama assistindo e não iam poder entrar, né? Mas vamos lá. A Tati Fernandes é quem é a pessoa responsável por todas essas artes que vocês veem aí. Então, a Tati aqui dedica todo o tempo dela, o amor, o carinho que ela tem pelo filho e o talento que ela tem no design para poder fazer. Então, Tati, muito obrigada pela parceria também. E a Nina Melis, que está no Chile, né, também faz parte dos professores, né, que modera o grupo de professores. A Dulcineia Reis, do Rio de Janeiro, os nossos embaixadores pastorais, a Dr. Gadia Grazi, a doutora Rosana Alves, a família Lidic, os nossos moderadores no Brasil, essa equipe toda, a Rachel, o Ebert, a Cleise e o Fábio, todos eles você vai ver aqui o estado que eles moderam, onde eles estão. A Iana, a Lívia, a Françoele, a Patrícia, a Adriane, a Elinise, a Cristiane, a Kelly, a Janaína, a Michele, a Dinalva, a Claudenice, a Vivian, a Dulcineia, a Cíntia, a Gisele, a Vasti, a Elma, a Tati, a Agatha, a Jaqueline, a Angélica, a Cláudia Valéria, a Tamires, Luciana Martins, o Fábio, a Ângela, a Gabi, o pastor Roberto Martins, a Cristiane, a Ariana, a Milka, a doutora Gleise, a Isadória, a Fernanda Mello. Aqui estão os nossos moderadores internacionais dos países também que trabalham conosco. A Romina na Argentina, a Nuri na Bolívia, Rose no Equador, o pastor Joel Sandoval no Chile, agora ele está no Canadá. A Alba está nos Estados Unidos, a Leila está nos Estados Unidos, a Sônia está no Japão, a Aline está em Portugal, a Ana está no Canadá, a Rachel no Canadá, a Anistina no Canadá, a Luceles no Panamá, o Raul e a Isabel, os queridos, um casal maravilhoso que a gente tem no Peru também, a Thalita na Itália, a Francisca no Uruguai, a gente tem a Lia Tereza, que não está aqui ainda, a gente vai colocar a fotinho dela também, que está no Peru fazendo um trabalho belíssimo. A gente tem a Michele da ESC, que nós não falamos, a Evelyn também, uma querida que está nos Bravadores Aventureiros ajudando você, a Juliana Siqueira, nossa parceira da Escola Sabatina em Psicopedagogia, a Sandra Simonetti nos professores, pastor Landerson Santana para os pais, o grupo só para pais a gente tem também, a Josemara para pais autistas adultos, a Mone Braga para pais de adolescentes, Joseni trabalha com acolhimento, você que recém recebeu o diagnóstico do seu filho e não sabe por onde começar, a Joseni é a pessoa ideal para poder te acolher, te apoiar. A Fábio com Leis e Direitos, a Fernanda Torres e a Darly na fonoaudiologia, a Lu Martins na terapia ocupacional, a Sônia para acolher os psicólogos, a Gleise com os médicos, a Thelma com os autistas adultos, né? E também mulheres. A Wen com os autistas adultos no espanhol. Então, a gente também tem um grupo só para quem fala espanhol, né? A Gi com autismo severo, autistas de nível 3 de suporte. Deusiana para altas habilidades e superdotação. Francisca com Ministério Atípico. O pastor Sael também. A Francisca coordena o grupo para esposas de pastores. O pastor Sael para pastores autistas. E a Vasti também no espiritual. Essa é a nossa equipe, essa é a nossa família e você pode fazer parte. É isso que eu queria te dizer. Muito obrigada por tudo. Que esse dia, o dia 2 de abril, possa ser um dia de conscientização, de amor, de respeito, e que a gente possa falar essa mensagem aos 4 cantos desse mundão afora, né? Sendo a voz, às vezes, para os nossos filhos, que é o meu caso, né? Representando ele de alguma forma, lutando pelos direitos, lutando pelas políticas públicas, lutando pelos nossos filhos, né? Mas também não deixando de apresentar Cristo a eles, levando esperança e o amor que só Jesus tem pelas famílias e só Jesus tem por eles também, tá bom? Muito obrigada pelo trabalho de cada voluntário, pela dedicação, pelo amor. Se eu esqueci de alguém, me perdoem pelas falhas humanas aqui. E contem conosco, tem muita novidade. Não deixa de seguir a Rafa, participe conosco e que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Quero fazer uma oração agora para a gente se despedir. E participe com a gente sempre. Você é muito bem-vindo a estar conosco também, tá bom? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que a gente tem de te servir, porque o Senhor nos escolheu para desempenhar um trabalho que a gente nem se
como fazer esse trabalho. Pai, somos tão pequenos nesse mundo e o Senhor nos pinça no meio da multidão para desempenhar algo que é do teu reino, que é do teu trono de graça, que é para acolher, abraçar e amparar as famílias da pessoa com autismo. Obrigada pelos 5 anos que a gente tem da rede, obrigada por cada uma das pessoas que passaram, pelos palestrantes, pelos voluntários, pelas pessoas que se dedicaram. A gente está muito feliz, Senhor, de poder fazer parte desse teu ministério, de ser separados pelo teu reino, para poder desempenhar esse papel de amor, principalmente de amor. A gente recebe tanto amor das pessoas com autismo, que são pessoas tão puras, pessoas que não conseguem, Senhor, entender, muitas vezes, o que esse mundo tão caótico, cheio de barulho, cheio de caos, tem a nos oferecer. Mas são pessoas que nos ensinam com o olhar, com um abraço, com carinho e principalmente, Senhor, mostrando que do jeito simples como deveríamos ser, é o jeito ideal para vivermos. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor esteja conosco nesses próximos anos que vão vir ainda, que o Senhor esteja agora visitando cada uma das famílias que está aqui conosco, das famílias dos moderadores também, que o Senhor preencha o coração deles com muita gratidão pelo trabalho que eles têm desempenhado, não para mim, não para meu filho, não para o pastor Alas, não é para o MAP, não é para a igreja, mas é para o Senhor. Que essas pessoas possam ser consagradas a Ti cada vez mais. E que nós possamos agora ter uma boa noite de descanso, para que amanhã possamos celebrar o Dia Mundial do Autismo na Tua presença também. Em nome de Jesus, amém. Protege os nossos filhos também, né? Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos afilhados, os nossos pacientes, né? A todos eles. Que Deus abençoe muito vocês e um feliz aniversário, Rafa. Um feliz aniversário para você. Que Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau, gente.